Salve, salve pessoal, firmeza, quem fala é o Marcos, estamos aqui mais uma vez na Bolinha do Zóio para trocar uma ideia agora sobre games. A gente trouxe Juliana Oliveira, Regis Passos e Juliana Gonçalves para falar um pouco sobre videogame, para falar um pouco sobre indústria e também um pouco sobre a nossa experiência enquanto usuários, né, enquanto jogadores de videogame. Bora trocar essa ideia? Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite para os nossos espectadores, né? Eu queria primeiro que vocês falassem quem vocês são. Oi, gente, eu sou a Ju Oliveira. Eu sou historiadora e socióloga formada nessas áreas e leciono essas disciplinas há 15 anos, sempre na Zona Sul de São Paulo, capital, Capão Redondo, Campo Limpo. E nos últimos 3 anos eu tenho atuado na sala de informática, né, o Laboratório de Educação Digital, na Escola Modeste Cagliuzzi, que é uma escola municipal, e tenho desenvolvido um trampo muito da hora envolvendo cultura geek, que é o que eu mais amo, e as lições, os aprendizados que eles vão me trazendo, que eu vou levando também para eles a partir dos eventos geeks que eu participo, que hoje em dia eu acabo participando mais ativamente, desenrolando várias atividades e trabalhos, e todas essas experiências me levaram ao mestrado na USP, e eu sou mestranda no Núcleo Diversas, que é um núcleo de diversidades que tem nos seus processos seletivos uma porcentagem maior para vagas afirmativas. E a minha pesquisa tem sido sobre a pessoa geek periférica, com o estudo de casos do Perifacon de 2019, que é essa grande convenção de quadrinhos e de cultura geek, que também tem o seu espaço de games. Por que desse recorte do primeiro ano? Porque era esse início, né? Esse primeiro momento dessa convenção das favelas. Hoje em dia já é um evento assim, muito maior, com muito mais gente, e trouxe assim, algumas indicações de toda essa caminhada com os games, além de ser uma gamer assim, nata, né? De falar de games independentes e nacionais e como eu tenho utilizado eles na sala de aula, no laboratório de informática, que eu chamo de informática de cria, porque é os cria que estão comandando. E eu falo sempre fé nos menores, porque eu tenho muita fé em todos eles. Massa. Ju? Bom, eu tenho o hábito de começar me autodescrevendo, então eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho meus cabelos endredados, estou usando brincos dourados, retorcidos e estou vestida de branco porque hoje é sexta-feira, então epa babá, não é mesmo? Eu sou jornalista, sou pesquisadora, articuladora política e recentemente não, desde 2023, né? Então desde o ano passado, eu gerencio um projeto na Preta Hub que chama Bioma Comunicação Ancestral. É um projeto que visa fortalecer comunicadores pretos e indígenas, também apresentando uma tecnologia social criada de forma coletiva, que é a própria comunicação ancestral. E dentro do bojo da comunicação ancestral, nós tivemos a alegria do ano passado, em parceria com a Salve Games, lançar o game Zumbi dos Palmares, que vai levar a história, né, de zumbi para dentro desse universo do games na plataforma Fortnite. Então, acho que eu estou aqui hoje para a gente trocar uma ideia sobre isso. Massa. Regis? Bom, eu sou um jogador de videogame. Acho que é assim que eu vou falar que eu sou. Eu tô aqui para isso também, para mostrar a visão de um cara que joga há muito tempo. Jogo desde os meus 7 anos de idade. Tô com 40 já, então foi isso. Eu vi o tênis no Atari e eu fiquei maluco. Não queria parar de jogar. Vi na casa dos outros, que eu teve videogame depois de muito tempo, não tinha como comprar. E aí eu sou apaixonado por videogame, mas tenho uma deficiência que é essa parte aí de ver projetos nacionais e esse tipo de coisa. Eu sou muito voltado mais para Triple A's, né, que eles chamam na indústria, que são os jogos muito mais caros, com muito mais grana para serem feitos e para alcançar um grande público. Mas normalmente eles não têm nada que mostra uma cultura específica ou tentam de alguma maneira mostrar algo que é importante para a gente hoje, que é a questão da ancestralidade, esses tipos de coisa que é assim, importante. Então eu também estou aqui para isso, para ver, pegar dicas e, se possível, né, jogar mais jogos, mas também sabendo quão importante essa parte também, né, essa parte social que sim está inclusa no videogame pra caramba. O pessoal tenta desassociar, mas é a galerinha que eu sei por que eles querem desassociar. Mas tá muito, muito, muito incutida ali.
Massa. Gente, então eu queria primeiro entender como que vocês veem o mundo dos jogos, né? Desde os jogos de tabuleiro, né? Porque tem isso também, a gente às vezes desassocia uma coisa da outra. A gente fala de jogos e tudo mais, a gente já associa com o jogo de videogame. Mas qual foi o primeiro contato de vocês com jogos? Não necessariamente jogos eletrônicos, mas também jogos eletrônicos. Eu acho que o primeiro jogo que eu joguei... Tipo assim, o primeiro que eu vi foi o tênis do Atari mesmo. O eletrônico foi esse. Uhum. Tava com a minha mãe, fui na casa de uma amiga dela. Até hoje eu não entendi porque aquela senhora tinha um videogame. Não sei se era do filho dela. Não, porque eu não lembro do esposo dela ou filho, sabe? Falei, pô, hoje eu penso, será que ela jogava um game? Vovó gamer, pô. Vovó gamer, não, maneiríssimo. Aí foi isso quando eu vi. Ela ligou e aí ela deixou eu jogando pra elas poderem conversar em paz, né? Que provavelmente tava atazanando minha mãe. Aí eu joguei, eu fiquei louco. E aí pronto, a vida dos meus pais virou um inferno, porque eu queria ter um daquele, não dava. Mas eu acho que de tabuleiro, cara, eu gostava pra caramba do Jogo da Vida, velho. Jogo da Vida. Lembra do Jogo da Vida? Complexo o Jogo da Vida, né? O Jogo da Vida era maneiro, eu gostava. E aí, acho que, pô, foi ali também que eu vi que as possibilidades, né, mano, dos jogos que eu vi, falei, caramba, mano. E aí, quando você é criança ou pré-adolescente, você quer logo passar pra vida adulta, né? Então, acho que teve um pouco disso também. Eu vi aquilo, falei, nossa, olha que maneiro. Aí você fica adulto, fala, que merda. Quero voltar. Aí, mas acho que foi isso. Foi Jogo da Vida e tênis do Atari. Mas acho que foi, assim, de experiência com jogos, foram esses dois. Não sei de que maneira isso pode ter me moldado como... com certeza, né? Pessoa que eu sou hoje, mas... Com certeza. Foi isso. Bom, os jogos de tabuleiro, eles chegam um pouquinho antes do que o jogo eletrônico, né? O próprio videogame, no sentido do console, né? E uma primeira ocasião, uma primeira memória que eu tenho é de uma prima que morava próximo e também de um primo que era, né, visto como um pouquinho mais bem de vida, sei lá, né, tal, que tinham, e aí você vai na casa, você vê jogando, fala, nossa, interessante. Hoje em dia, né, nas próprias pesquisas, né, sobre cultura geek, periferias e tal, a gente vai percebendo que o mercado brasileiro dos games, né, não só os jogos, mas os consoles, ele tem muito a ver com a pirataria. Então, o que eu percebo, né, quando a gente fala, PlayStation, que é o Polystation, o GTA do Homem-Aranha, né, enfim, os corujões na Lan House, tem essas memórias também, mas vem desse... ir na casa de alguém que tinha uma possibilidade diferente, para ainda assim ser um console que de repente era um pirata, ou um jogo ali que era pirata, mas se era ali jogo de corrida, era um jogo, um Mario, né, que a gente olha, fala, acho que eu não vou ter a capacidade de passar de fase, então deixa eu olhar, né, o outro joga e eu acho que não. Para muita gente, principalmente para os caras, tem aquela questão do, no bar tinha o fliperama e eu jogava enquanto meu pai estava lá. Só que é uma memória muito mais dos caras do que das minas. Né, pra gente já é uma outra dimensão, né? A chegada do jogo eletrônico, ela já vem com um pouquinho mais de demora. Existem algumas pessoas que vão ter essa experiência, né, bem mais cedo, ou, no caso, eu vou, né, mencionar também na minha prática enquanto professora, de comprar um videogame naquela plataforma lá que o pessoal vende as coisas usadas. É um videogame que eu não gosto muito. Também não vou falar a marca, aquele que é do X, que eu não curto, mas comprar o que a gente não faz. Aquela caixinha, o que a gente não faz para os nossos alunos, né? A gente fez esse sacrifício, não só financeiro, mas também de moral e ética, ideológico, porque tem aquele jogo com sensor que eles dançam e que foi a primeira ocasião que muitos deles tiveram esse contato. Né, alguns falaram, eu vi na casa de um primo, alguns, eu, né, joguei numa festa, mas para ter essa dimensão, eu falo, pelo menos uma vez por mês, minha professora de informática traz esse jogo na escola, leva a TV da casa dela e o jogo lá e o videogame pra gente poder dançar, jogar, se divertir. Então, hoje eu já vejo essa outra dimensão, né, de alguns que já têm o contato, já têm o seu console e os jogos em casa, e de outros que não, que vão ver um jogo no computador, na sala de informática, quando o professor ou a professora, né,
traz essa oportunidade, ou mesmo dessas situações, sei lá, SESC, que às vezes faz, né, essas atividades gratuitas, essas experimentações, alguma fábrica de cultura, algum evento que seja gratuito, que seja mais acessível. E aí a gente vai pensando nessas dimensões aí de gerações, né? Bom, eu venho de uma família da Zona Leste, eu tenho 3 irmãs, eu sou a do meio. Então, na minha família tinha muito isso, assim, de presentear a gente com jogo, porque também era um jeito, né, de economizar. Imagina, dar presente para 3 filhos e tal. Então, a minha vida toda, minha mãe foi apresentando jogos de tabuleiro, assim, pra gente. Então, eu sempre tive esse costume de jogar jogo de tabuleiro com as minhas irmãs, a gente gostava muito. Então, lembro de vários, assim, tinha jogo associado a filme, na época que minha mãe comprava também. Jogo do milhão também, eu adorava jogo do milhão. E mais ou menos ali, eu sou de 86, mais ou menos ali quando eu tinha uns 10 anos, 95, 96, meu tio, que tinha uma condição um pouco melhor de vida, presenteou nós 3 com um jogo também. Era para jogar Mario, né? Então, da fitinha e tal, que é o videogame que eu tenho até hoje, esse videogame. Sim, tenho até hoje, fica lá na casa da minha mãe. E aí que a gente foi começar a entender o mundo dos games, assim. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu comecei a ter aula de informática na escola, e aí tinha um jogo lá de uma tartaruguinha, que aí eu comecei, você lembra disso? Aí eu comecei, eu dei aula com isso, pra programação. Pra programação. Aí eu comecei, gente, olha isso, existe isso. Mas foi realmente, assim, pelo Mario Bros, digamos assim, e depois todos os outros jogos que vieram, que eu comecei a ter mais esse contato mesmo, assim. E uma coisa que minha mãe sempre trazia, que eu acho que vem desse lance do jogo do tabuleiro, né? Era uma coisa que a gente parava para fazer junto. Então, assim, não tinha essa de alguém jogar e só uma pessoa jogar, não. Então, era 2 controles, nós éramos 3, a gente tinha que se revezar, mas era um momento da gente fazer isso junto. E hoje sou mãe e tenho um filho também de 10 anos e no ano passado também presenteei ele com videogame, e na minha cabeça é isso. Esse é o videogame que eu vou te dar na sua vida e o resto você vai atrás, entendeu? Porque é isso, realmente tem essa questão monetária, porque mesmo, né, os piratex da vida não são tão acessíveis, né? E hoje em dia tem outras problemáticas, né, nos videogames, etc. Mas eu sempre tive muito essa visão do jogo enquanto algo coletivo mesmo, e do tabuleiro a gente levou isso pro game, e agora é isso, eu acabo jogando com meu filho, porque eu só tenho ele, aí eu acabo jogando às vezes com ele, então ele que me ensina várias coisas, que fica pé quando eu ganho dele no futebol. Mas foi muito importante, assim, eu ter essa memória, porque eu não gostaria que fosse algo que ele se visse ali sozinho fazendo, né? Então eu fico o tempo todo estimulando, aí hoje também, né? Como nem todos os amiguinhos dele têm o videogame, vem gente em casa para jogar, e é ótimo. E aí a gente fica tentando fazer essa gira girar, porque a gente sabe que tem uma questão de acesso mesmo, que a gente ainda tem que, uma barreira que a gente ainda tem que, né, romper. Sim. Mas acho que foi um pouco disso, assim. Então minha mãe foi a grande incentivadora dos jogos de tabuleiro, e a gente segue essa tradição em casa até hoje. A gente gosta de jogar jogos de tabuleiro. Ah, que massa. Ouvindo vocês duas falarem, eu fiquei pensando numa coisa que a Ju trouxe, que é esse lance da memória com o primeiro contato com os jogos, né? Esse lance de ir no bar e jogar o fliperama, eu tenho muito essa memória também. E aí é isso, assim, não tinha meninas no bar, sabe? E aí eu queria entender também como que foi pra vocês esse contato com os jogos, e aí partindo já para a parte do desenvolvimento e querendo entender um pouco mais como que é essa presença feminina, principalmente a presença feminina preta dentro desses espaços, né? Queria que vocês falassem um pouco disso. A Ju, ela é uma frequentadora assídua, eu posso dizer assim, da Campus Party, e eu queria que vocês, sei lá, a gente trocasse um pouco de ideia, e aí também trazer o Regis para esse lugar, para que a gente venha para reflexão em relação a isso, né? Principalmente os AAAs, que são esses que você joga, de protagonismo preto desses jogos, como que você tem visto a própria comunidade gamer, né? Quando tem, por exemplo, o Yasuo, que
vai estrear aí no jogo do Assassin's Creed. Não queria trazer essa polêmica pra cá, mas vai estrear no jogo do Assassin's Creed em breve. E ele, já foi achincalhado logo de cara. Tem 2 protagonistas e a única coisa que eles se preocuparam foi com o protagonista negro, sabe? Não, então, imagina assim, pro nerdola, no sentido pejorativo. Sim, vamos chamar de nerdola. A entre... gente vai chamar você de nerdola. Entre uma mulher pra ser o seu player ou um homem negro. Um jogo como Assassin's Creed Syndicate, que claramente força uma protagonista feminina que se destaca mais do que o irmão dela. E durante o decorrer da história, o jogo retrata o filósofo barbudo alemão lá como um personagem bonzinho, como se ele fosse um anjo e a ideologia dele não fosse responsável por milhões de mortes ao redor do mundo. E o jogo ainda tenta vilanizar a Revolução Industrial, que foi muito importante para a sociedade evoluir, mas o jogo em si é um fiasco no quesito enredo, impacto, missões, gameplay, qualidade geral. Os NPCs nas cutscenes, por exemplo, são horríveis, a sincronização labial com a dublagem é patética, mesmo considerando que é um jogo de 2015, tiveram outros muito superiores na época. Então isso só demonstra o quanto os desenvolvedores só estavam preocupados com transmitir uma mensagem política de justiça social, ao invés de realmente focar no que importa, que é a qualidade do jogo, a qualidade do produto. Por exemplo, falando da minha infância, então nós éramos 3 meninas de família fortemente evangélica e que viviam dentro de casa. Então, assim, a gente nem brincava na rua. Então, o videogame também foi uma forma da gente abrir aquela janelinha, né, pro mundo e entender o que estava acontecendo e acompanhar os amiguinhos, assim. Mas desse lugar até um pouco superficial, que eu ainda acompanho esse cenário, e agora com um pouco mais de acuidade por conta do game, eu ainda percebo que é uma discussão que precisa aprofundar muito, 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 muito. No desenvolvimento do Zumbi dos Palmares, por exemplo, uma das coisas que eu acho legal nesse projeto e que só foi possível porque a Salve Games também tem essa percepção, que a gente tem ainda um conhecimento que precisa ser democratizado e uma representatividade que precisa ser colocada no mundo dos games, é que, de fato, quem desenvolveu foram pessoas pretas e periféricas, assim. Então, foram essas pessoas que foram fazer o estudo, né? Eles foram. Então, hoje, quando você abre o jogo Zumbi dos Palmares, você vai ter um retrato realmente fiel do que hoje é o Parque Nacional Palmares. Então, essa oportunidade mesmo, né, dessas pessoas que muitas vezes têm até dificuldade de entrar, né, no mercado, né, e não é por falta de talento, né, é muito por falta de oportunidade e porque a gente sabe os marcadores de raça e gênero como vêm de uma maneira brutal nesse lugar, assim. Então, eu fiquei muito feliz quando a gente conheceu a equipe da Salve Games e tinham mulheres e tinham pessoas negras, periféricas e que estavam ali criando pela primeira vez. E dentro de um grande projeto, né? E no jogo em si, a gente cria, né? A gente recria os personagens de Zumbi e Dandara, que ainda era assim, né? Então, eu lembro que lá no comecinho tinha Zumbi é o nome do zumbi, mas é isso, é a importância da gente reivindicar a Dandara como também uma figura central para o que foi o desenvolvimento de Palmares. Então, acho que é um exercício o tempo todo e que cabe muita gente se rever mesmo e rever os espaços, né? Porque, de fato, essa representatividade ainda ela é muito pequena e a gente ainda tem muito que avançar nesses debates, desde a criação mesmo, até como isso vai reverberar na tela, de como isso vai afetar milhões de pessoas, né? Então, a gente teve a oportunidade de lançar o Zumbi durante o Festival Feira Preta do ano passado, desse ano, gente, foi maio, parece que foi outra vida, mas foi maio deste ano, e foi muito interessante ver como as pessoas no geral, mas aí, claro, eu vou lançar um olhar para as meninas especificamente negras, ali também gostando do que estavam vendo, e vendo skins parecidas com elas. Então, acho que isso tem tudo a ver com esse reconhecimento que a gente busca em todas as áreas, mas que eu vejo que também é necessário fazer essas lutas para dentro desse universo, né, do game. Na Campus Party, eu participo desde a CPBR 6, desde 2013. E como campuseira, como imprensa, também atuando aí em alguns sites, né, de cultura nerd.
2 últimas edições como palestrante, falando sobre a minha prática, né, na informática de cria. Então, como eu tenho levado a cultura geek para o espaço da sala de informática. E é um espaço que não necessariamente é só para o desenvolvedor de games, né? Naquela primeira época, era a nossa informática, as tecnologias e a internet mais rápida. Então, tudo aquilo que vai ser a grande novidade para aquele ano. Porque acontecia no começo do ano. Com as questões da pandemia, tal, então passou a ser mais para o final do ano, então já era meio que uma coisa de fechamento, encerramento, a gente já estava numa nova era aí com o acesso à informática muito mais rápido e com cada pessoa tendo seu celular, seu smartphone, então, né, outras demandas ali com mais praticidade. E hoje em dia não necessariamente é o principal lugar com as grandes novidades sobre games, porque é o evento da Gamescom, que acontece na Alemanha, e que foi trazido uma versão brasileira nesse ano aqui para São Paulo, que é a Gamescom Latam, né? Nesse Latam, não sei se é só a marca, mas também tem a ver com a América Latina, né? Latinoamérica, mas contou com jogos de diversos lugares. Ao falar sobre a presença de mulheres e também de pessoas periféricas, pessoas pretas, eu vou acrescentar um outro grupo, que são as pessoas trans, que as devs, elas têm se reunido em grupos de apoio. E aqui eu vou mencionar alguns para que você, que é garota, que é garote, que se identifica com o feminino, possa se sentir mais segura. E também tem ali uma mentoria, né? Tem um diálogo aberto, às vezes por WhatsApp, Discord, grupos, algumas game jams que são feitas, né? Game jam é um desafio de game, então você tem que criar um game do zero, tem uma quantidade de tempo, e existem game jams que vão ser mais inclusivas. Então, falando aí de algumas dessas indicações, existem os grupos e as redes do Woman in Game, WIG, tem também a Woman Game Jam, que vai ser esse espaço, né, mais seguro. Vou mencionar aí algumas pessoas e alguns games para a gente poder acompanhar e, enfim, jogar. Dan Guerreiro do Arco-Íris fala de uma pessoa negra, uma pessoa não binária e que é de Oxumaré, né? Então, por isso, essa associação ao arco-íris, à serpente. E é um jogo que vai trazer alguns desafios sobre intolerância religiosa para alguém que é de candomblé. É feito pela Amanda do Dogmel Games, justamente o cachorro caramelo, que é uma professora que eu, super indico o trampo dela. Tem também Pipa, que eu conheci na Gamescom Latam, que tem uma protagonista pretinha, que tem todo esse ar tão bonitinho. Indico a Renan Zu, que além de uma mega artista, né, fez esse Tazo da Subsolo Games, que foi trazido aí na Perifacon desse ano. E deixei por último, mas não menos importante, mas justamente porque tenho uma experiência na sala de aula com esse jogo, que é o Duas Vidas, da Sun Black Games. Duas Vidas, ele vai trazer uma história de narrativa, então vão ser 2 personagens, que você vai escolher quem. Se é um garoto negro, que é motoboy, se é uma mina preta, e aí a gente, ao longo do tempo, né, das escolhas e dos jogos, vai também se mesclando com a história de pessoas trans e pessoas periféricas, violência policial, tudo isso ali sendo mostrado, sendo escolhido por quem joga, e adolescente já tem o seu feedback rápido. Então, ao levar Duas Vidas, que está disponível no itch.io para ser jogado gratuitamente, ao disponibilizar para que os alunos do 8º e 9º ano jogassem, naquele momento, alguns que eram duplinhas num computador, alguns estavam jogando sozinhos, iam compreendendo algumas dessas coisas. Então, é muito valioso a gente trazer desses outros eventos que vai participando, sempre essas novidades, ou esses pontos de vista, esses protagonismos, as pessoas que estão criando esses games. Então, antes da Gamescom Latam, teve um encontro, né, do Woman in Game, né, desse WIG, né, desse grupo de mulheres e pessoas que se identificam com o feminino, para que a gente pudesse ter essa rede segura. Então, eu valorizo muito que entre as pessoas que são devs, que existam ambientes seguros, que a gente se forme ali em comunidades, que a gente possa transmitir essas oportunidades de emprego, quem sabe ali de uma formação profissional, às vezes de um início, né? Entender como que se programa, entender como funcionam as questões de sound designer. Conversando com uma amiga justamente interessada em sound designer, falei, mas onde de repente ela poderia aprimorar isso? E tirar algumas curiosidades sobre linguagem de programação. E é uma pessoa que é do Capão também.
e que sempre está ali pela Fábrica de Cultura. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que na Fábrica de Cultura do Capão vai ter aí uns cursos de games, todos gratuitos, disponibilizados aí para a comunidade. Então, saber que perto da gente vai ter essa possibilidade e que essa pessoa tem uma rede de apoio com quem pode contar, né, que independente se vai ser ali só virtualmente, né, que principalmente para a população trans, vai ser essa questão, né, estou em transição, ou é época da pandemia, não vou aparecer presencialmente, tenho questões ali pessoais, ou para pessoas neurodivergentes. Então, pode ser o desenvolvimento de games, sound designer, narrativas, todos essas profissões, né, todas essas formações que vão envolver a criação de um game independente, nacional, enfim, periférico, com esses protagonismos, depende de pessoas que estão profissionalizadas nessa área. E que bom que hoje em dia já tem um pouquinho mais de oportunidade. Que eu vejo as garotas, isso assim, Fundamental 1, Fundamental 2, trabalho com EJA também, então as adultas, as idosas, se relacionando muito melhor com esse ambiente do game, do jogo. Quando a gente fala sobre a porcentagem de gamers, né, e coloca ali os gêneros, as mulheres são mais de 50%. Mas a gente não admite, a gente não conversa sobre, porque dentro da minha história e de muitas mulheres no segmento dos games, é como se você só estivesse lá porque um homem te levou, só estivesse lá porque é um homem que está ali junto, né? É um namorado, é um pai, é um irmão, é um primo. E não necessariamente, eu tô ali porque eu gosto, eu curto, tem tatuagem disso, jogo, converso ali e tal. Mas não, ela só joga, sei lá, joguinho, né? Já coloca no diminutivo, né? É o joguinho do celular. Ou a gente se diminui, né? Quantas mulheres adultas falam, não, eu só jogo o Candy Crush, só jogo o joguinho do celular. Né? E, na verdade, ela também é gamer. A pessoa também... Mas você vai se identificar como mulher gamer para receber todo aquele questionário imenso, parecendo um negócio de programa do governo, entrevista de emprego, só para dizer, então, mano, eu joguei e eu curti. E aí, nesses espaços mais acolhedores, nesses grupos, nessas game jams, a gente pode falar, pô, joguei, curti, ó, isso eu não curti, ó, isso daqui dá pra dar essa mudada, vou te dar uma sugestão, passar uma visão aqui, ó, tem uma vaga dali. Então, acho que essas outras indicações, ainda tem mais que tá aqui, e alguns eventos, né, eles fortalecem a gente para estar nesses outros espaços que a gente vai ser, né, um grupo pequeno e que vai se sentir mal, né, enfim, por diversas questões, né, a gente, enquanto mulher nesse cenário geek, a gente se vê, né, desconfortável em muitas vezes, mas que esse desconforto, ele seja amenizado porque a gente tem um grupo, uma rede de apoio, tem outras minas que vão estar ali junto, tem outras pessoas que também estão desenvolvendo games. Então, foi muito importante quando, no ano passado, na PUC, nos cursos de games e de design, pôde ser realizada uma mentoria, um espaço mais especial e reservado para as mulheres, para quem se identifica com o feminino, para ter esse momento seguro, né? Ter essa escuta. Porque senão, realmente, a gente já é uma minoria nesse curso, nessa faculdade, que é elitista, que está no ambiente central, que é caro, que a gente já não se vê, né, naquilo que acontece. Então, como que a gente vai produzir games que a gente se veja? E mais pro final do ano a gente fez também, e aí eu fiz parte, né, falando sobre a minha prática na escola, de algumas lideranças negras nos games. Então, falar com desenvolvedores que já estão nessa cena, que já estão alcançando ali outros espaços e que os jogos tenham um protagonismo negro. E isso é uma maneira de enfrentar o racismo e o epistemicídio. Bom, da minha parte, eu acho que o que eu posso falar é que, na verdade, dar um recado para os manos e para as minas que ouvem nós, né, e tal, e que tá nessa mesma pegada que eu, né, branco, homem, né, hétero e tal. Eu acho que não tem outro jeito, mano, é aceitar com naturalidade, tá ligado? Não tem outro caminho, mano. Não tem outro caminho. Se não aceitar com naturalidade, entender que, lógico que é importante, que eu sei que é treta, tá treta, né? Já teve mais, ainda tá, é treta o bagulho. Mas não entender essa naturalidade que todos os jogos, eles têm um viés, tá ligado? O que o cara acha que é o isentão, não é isentão, mano. Tem um bagulho ali, tá ligado? Então, quanto mais cedo a gente perceber, né, e a galera toda, principalmente no caso da maioria de periferia, né, mano, que nós é a maioria, entender essa parada, já não vai ter um escudo ali pra impedir de chegar a esses jogos que as Jus falaram aqui, entendeu? Então, o que eu peço, pô, pensa melhor e tal, reflete um pouquinho e tal, mano. Aquele mano que tá com ideia torta, sai fora, entendeu? E jogar os bagulho com todos os tipos de histórias e culturas. Mano, não tem outro caminho, velho.
Tipo, assim, puta, vai ficar muito que eu sou o fodão e tal, mas assim, o que eu quero dizer é que quando começava a chegar essas paradas pra mim, realmente, eu não tinha ideia, por exemplo, de que quando eu tava no bar, jogando fliperama, não tinha mina. Não me passava esse bagulho pela cabeça, tá ligado? Fui perceber depois, mano. Quando eu ia jogar um jogo, eu comecei que a indústria também começou a premiar jogos que davam opções pra pessoas que, sei lá, tem problema motor, tem não sei o que e tal, e os jogos foram adaptando pra essas pessoas também. Eu fui olhando e falei, pô, maneiro. Sabe, né? Então, a partir do momento que você começa a entender que isso é para mais gente jogar, mais gente se sentir bem, se sentir representado, se sentir de bem com a vida mesmo, vivendo a sua vida, conseguindo seus bagulho e pá. Essa foi a minha sensação. Então, assim, quando não é essa sensação de início, aí já... Você entendeu? Realmente é complicado de você começar... E aí tem vários fatores, na verdade. Tem a questão do que o jogo traz, de qual é o propósito dele, e a questão de como a indústria tem vários tipos de jogos. Então, eu tenho certeza que esses jogos que a Ju trouxe são maneiríssimos. Mas você jogar na mão do malandro, que o barato do cara sai cortando gente, matando, e aquele jogo com CGI apontando lá em cima, caralho, não vou jogar. Mas assim, aí é o que eu falo, entendeu? De você ter uma condição de você falar assim, pô, mas eu não vou melar o rolê dos caras. Pô, eu não gosto, mas deixa rolar, mano. Ou eu vou falar desse jogo para outras pessoas. De repente não é do meu gosto, eu não tô muito afim, mas eu peço pra você jogar, mano. Se você estiver vendo nós, dá uma jogadinha, dá uma chance pros bagulho, mas não mela o rolê. Eu acho que esse é o recado que eu posso deixar. Não mela o rolê. Incentiva, passa a conhecer, vai ver qual é o rolê das paradas, porque é o que eu falei aqui no início, né? Como eu tô tentando mais puxar pra esse bagulho aqui do nosso país e tal. Eu jogo de outros lugares, então eu jogo jogos que tem sobre a cultura da Índia, por exemplo. E aí os caras mostram toda a mitologia deles. Eu acho maneiro pra cacete. Até um jogo que você jogou na Twitch, mano. Sim. Eu joguei e tal, terminei. Jogo lindo, cara. Lindo. História nervosa de boa. Pô, não é da minha pegada, não é daqui, não fala comigo, não é necessariamente fala comigo, mas é aquilo. Mas aí é que tá, o Assassin's Creed Valhalla também não, né? Mas aí entra outra fita. Eu sou a professora de história que recomenda Assassin's Creed, mas quando fui jogar eu não gostei. Exato. E é uma adaptação, o Unite, né, no caso, é uma adaptação que tem a ver com a Revolução Francesa, né? Então, assim, indico, já falando pra eles que é parte de uma narrativa, não é a grande verdade. Os alunos no 6º ano, quando eu falo mitologia grega, os meninos God of War, vai nem existiu, amigo, desculpa. Mas é isso. Não, o Kratos não existiu, né? Mas aí eu chego num adulto, que foi um motorista de Uber, que falou que God of War era bom o primeiro, porque depois disso virou lacração. Aí eu, pra não ser jogado pra fora do carro, né, enfim, não ficar no meio da rua, na noite, só falei, nossa, mas por quê? Né? O que aconteceu? Né? Eu acompanho games, mas nem tanto, né? Fiz a garotinha em defesa, né? Eu sou tão pra burrinho. Pra manter a minha segurança pessoal e chegar em casa. Elucide-me, senhor. Aí elucide-me, senhor, né? Traga a sua sabedoria dourada para essa mera mortal. Aí ele falou, não, é que ele virou um pai exemplar. O Kratos virou um pai exemplar? Que merda, hein? E isso é lacração. E ele nem virou um pai exemplar, porque o menino já surge adolescente. Ele chama o menino de garoto. Sim, não é um nome, não é uma dimensão. Não é. Então a dimensão do adulto. A dimensão do adulto ainda é essa. Dos caras que vão pesquisar, como se eles fossem grandes formados em nutrição, qual é a dieta de um mundo pós-apocalíptico para justificar que a Abby não poderia. Não poderia ter aquele bração. O bração da mãe, eu tenho inveja. Eu lembro quando saiu The Last of Us Part 2, a gente conversou sobre isso, né? Não, e vocês viram a atriz que os caras pegaram o corpo dela pra fazer? A minha é daquele tamanho, meu parceiro. Ela é daquele tamanho. Como é que faz? Pois é. Entendeu? Mas aí que tá, esse cara, ele não reclama do Resident Evil 5, que o Chris, o braço dele é do tamanho desse barato aqui, ó. Do tamanho Aí ele não fala que não pode. Mas reclama da Lara Croft quando ela ficou com o corpo normal, assim, né? Dentro do quando esperado. Ela ficou coberta, por exemplo, exatamente. Sabe? Ela não usava um shortinho e 2 armas na cintura. Ela tinha uma calça, ela tava toda lascada, não tava sexy de jeito nenhum, e ela tava lá no jogo, sabe? Tem uma coisa que vocês falaram, a Ju, ela trouxe a escola.
Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse seu trabalho na escola. O Regis e eu, a gente teve a oportunidade de estar junto lá nesse dia para falar sobre podcast e tudo mais, e os alunos super interessados por tecnologia e por novas formas de conhecimento. E eu queria que você falasse mais um pouco sobre esse trabalho e como que é desenvolver isso com eles e como eles devolvem isso para você. Como eu mencionei, o feedback sempre é muito rápido. E aí, com as crianças do Fundamental 1, primeiro a quinto ano, eu acabo trazendo ali algumas partículas daquilo que no Fundamental 2 já vai ser um pouco mais construído. Então, por exemplo, aqueles blocos de montar, eles vão ser um início para, em um outro momento, fazer o Code.org Minecraft, para fazer aquela linguagem de programação tipo Scratch, que é por blocos. Então, ao clicar em tal, vai acontecer tal coisa. Então, esse já é uma caminhada, para depois, em um outro momento, eles desenrolarem para outros formatos. Você passa para eles na aula. Isso, é uma aula por semana de informática, e aí eu vou trazendo esses outros olhares. Então, ao mesmo tempo, né, porque a gente pensa ali um grupo grande de crianças para uma sala que não tem computador para todo mundo, e aí eu fui adaptando. Então, deixei em uma mesa alguns jogos de tabuleiro. Deixei num outro espaço quadrinhos, livros, ilustrações que eu fui trazendo desses outros eventos que eu participo. Coisas da minha casa, né? Que não é, ao longo do tempo é que surgiram algumas doações, né? Que fica na sala de leitura da escola. Mas a gente poder diversificar. Então, enquanto um grupo está ali jogando Twister, o outro está jogando Jenga, tem um grupo que está fazendo essa primeira etapa ali dos bloquinhos, já tem um outro que vai estar no computador começando, né, esse processo dos bloquinhos com Scratch. Eu lembro que próximo à Páscoa, a gente jogou um Doodle do Google, que é de um coelhinho. E que já é um início de linguagem de programação, sobre quantos pulinhos para a esquerda, direita, para cima, para baixo, para chegar nas cenouras. Isso é um grande início, para em um outro momento entender essa lógica de programação de uma maneira mais facilitada. Com o EJA, existiu primeiro uma barreira de chegar naquele espaço com equipamentos caros, com coisas que a gente não está acostumado, e ao longo das aulas perceber que eles iam se identificando com uma frase que escrevia, muitas pessoas evangélicas colocavam ali o seu verso, um hino, um louvor. Então, digitou, né, viu que está ali. Em um outro momento, a gente já conseguiu salvar e imprimir. Nessa, aí a professora, novamente, do dinheiro do bolso, mas com muito amor, carinho, assim, é isso, vai lá na 25, compra um monte de moldura, emoldura as frases deles e entrega. Porque é isso, ele vai deixar ali a lembrança de que digitou aquela frase, ou, né, verso, louvor, enfim, de que produziu aquilo. E é um produto, né? Alguma coisa que você fez e que você se orgulha muito disso. Contou um pouco da sua história. Ontem teve uma palestra que foi a aula inaugural na Faculdade Sebrae com o Lucas Lima, que é um brabo aí da impressão 3D, sobre IA, né, inteligência artificial na educação. E eu fui relacionando com algumas práticas do que a gente foi fazendo. Então, para as crianças que estão sendo alfabetizadas, a questão de digitação, a gente usava aquele chatbot que você conversa com o personagem. Então, os meninos iam conversar com o Naruto. Pô, tô conversando com o Naruto! Chega pro Fundamental 2, essas experiências dos games independentes. Então, levar para eles o Duas Vidas, levar para eles o So Far Away, que é incrível e premiadíssimo, que conta a história de um cara que é apreciador e, sei lá, aqueles cara que experimenta as comidas e diz o que é, né? Lá, todo gourmet, e ele tem uma questão. Se ele come uma coisa apimentada, ele peida muito fedido. Por isso o fart, que acho que significa peido. Aí ele vai para uma loja de tacos para degustar os tacos, só que os tacos são apimentados. E tem outros personagens que estão naquela salinha. Então, um jogo ali de labirinto que você tem que impedir que o povo morra por causa do peito que ele vai soltar. E você tem que ir passando as fases. Então, assim, é um jogo simples, que não é aquele que a gente costuma colocar até entre aspas, né? É de aprender ou é de se divertir? Porque aí, esse jogo pedagógico, os alunos já não gostam, né? Então, você vai colocar ali um site como, sei lá, Poke, Frive, que eles já chegam já a pá, você vai tentar mediar esse saber. Então, Fundamental 1, eu já colocava ali o Slime Laboratory, porque eles podem, que é o tipo aquele da água e do foguinho, então joga em 2, já vai direcionando ali as setinhas, a SDW, porque em outros games eles já estão acostumados. Sim. Então, os adolescentes, de repente, eles já têm uma squad de Free Fire, de Fortnite, enfim, eles já têm essa squad, mas o que eles têm de equipamento?
Ah, é um pipa combate, que ainda faz sucesso, eu não imaginava. Né? Mas você vai impedir desse saber tecnológico também, porque não, ele precisa saber fazer, né, sei lá, planilha do Excel. Vai ter o seu momento. Então, mesmo que exista uma fala mais recente aí pela internet, os jovens de hoje não sabem fazer uma planilha no Excel, não fazem um currículo no Word, mas vai ter o seu momento e vai ter o seu interesse. Então, ao fazer, junto com o EJA, eu vou dizer como um projeto mesmo, né? Uma atividade em que a gente sentava perto deles, eu e outros professores e uma estagiária, sentava perto deles, conversava se tinha interesse em fazer o currículo, ia conversando, porque a maioria dos empregos são informais. Então, às vezes, nem o endereço você não tem direito, porque você se mudou há pouco tempo, não tem um telefone, não sabe que tem um e-mail, né, ali no seu celular, no sistema do seu celular. Né? Hoje em dia, tudo é e-mail, tudo é aplicativo. Então, uma orientação sobre aplicativos para quem é adulto, para quem é idoso, para quem é jovem. Como que você vai acessar essas coisas e fazer os currículos junto com eles, depois imprimir, colocar ali num envelopinho bonitinho e tal. E isso é grandioso. No final do ano passado, eu consegui levar a Tainá Félix, que é uma desenvolvedora de games com protagonismo negro e, enfim, afrodiaspórico, para jogar com os alunos o que eles já tinham jogado pelo itch.io, que é o jogo É Doce. Então, a gente associou na época de Cosme e Damião, Dia das Crianças, todos esses questionamentos, e levei isso para informática só para, é uns meninos que tá na baiquinha querendo pegar doce. Jogamos, sabemos o que eles acharam, para depois levar a Tainá para conversar com as turmas, de 3º a 5º ano. Vocês já conheceram alguém que faz jogos? Não. Vocês jogam onde? Maioria celular. Computador? Computador é aqui da escola. Né? Então, não é aquela coisa, né? A ideia que se tem de todo mundo tem um, todo mundo joga em um. E conversar com alguém que fez aquele game, jogar ele, né, num espacinho ali, parecendo um fliperaminha, né? Então tem a opção do computador, mas também tem esse outro. Pô, foi muito da hora. E que isso se expanda, né, para outras salas de informática, que eu tenho ali um sonho, aí eu vou dividir o sonho com vocês. Tenho um sonho de fazer uma lan house como as antigas, sabe? Porque os games, que nem quando você falou do seu filho, cada um tá na sua casa. A dinâmica dos games hoje é essa. Eu tenho meus amigos, cada um tá num lugar, e é algo individual. A ideia do jogo coletivo, do você vai passar o controle, do põe para 2, isso daí já é em um outro momento. E que faz parte de uma memória coletiva, né, de uma geração mais próxima, né, de agora, essa lan house que você ia estar lá por mais tempo. E aí, dentro da minha pesquisa, eu tenho observado algumas lan houses que persistem. Então, aqui pelo Grajaú tem um desses lugares de games. Ali pelo Campo Limpo tem uma lan house que também é uma videolocadora. Em Sapopemba tem um cineclube que tem fita VHS e um monte de relíquia. E aí a gente vai tentando entender onde que a gente tá, né, nesse passado, presente e futuro. Tem um cara na Zona Leste, se eu não me engano, que tem uma locadora de videogame, até hoje. E aí ele aluga os DVD, os Blu-rays, né? E as fitas também de DVD, de jogos, né? De cartucho e tal. Então, pô, é isso, assim, eu acho que tem esse lance do resgate, né? Desse lugar de... Eu jogava num lugar que o nome do lugar que a gente falava era Jordano, que era o nome do cara, né? Que era o dono. E aí era isso, era uma fileira de videogame, um aquário gigante atrás, e a gente ficava jogando o dia inteiro. E era isso. E era tipo R$1, R$2. Ou senão chegava, vou estar lá no Jordano, cola lá, e aí rolava essa coletividade, né? Inclusão, né, mano? Sim, total. Não sei se vocês, enquanto homens, né, tiveram a experiência dos fliperamas da República ou do centro de São Paulo, né? Que o pessoal fala, o centro sujo, né? Eu ia no shopping, pra jogar no shopping, assim. Eu ia no Bar do Bigode, que era perto de casa. Em Diadema o pessoal falou que tinha também esse lance do fliperama, né? Do, entre aspas, centro sujo. Mas muita gente só foi ter esse lance, né? Eu vou lá pra jogar no fliperama. Quem tinha acesso aí pro centro, quem atravessava a ponte. Eu ia pra ver quais eram os lançamentos. Tipo, vou no shopping pra ver. Aí ia lá, olhava e falava, caramba, legal. Não, vou pra casa. E aí eu queria perguntar pra Ju esse lance
desse passado, presente e futuro. E em perguntar como que foi e como tem sido a repercussão do jogo do Zumbi, né? Quem tem chegado, a gente falou também desse lance de mulheres no mundo dos games, pessoas pretas no mundo dos games. Você sentiu, as pessoas chegam até você e falam assim, pô, comecei a jogar Fortnite por causa do jogo do Zumbi, ou não conhecia e agora passei a conhecer? Eu acho que tem um pouco de tudo, assim, né? A gente teve algumas experiências apresentando o game para grandes públicos, né? Então, a gente teve no Gamescom Latam também, os meninos levaram para o Perifacon também, enfim, eles estão... A ideia é que a gente consiga levar cada vez mais, assim. Mas, ouvindo muito meus companheiros aqui falar, eu fiquei pensando muito nisso, né? Como... Eu acho que o público, de fato, é a juventude, assim, né? No nosso querer, o objetivo, né, do jogo foi muito trazer de novo, primeiro, né, uma história que fosse uma história nossa, que passasse em território brasileiro e que encantasse tanto quanto essas dos vikings, da Europa, sei lá, desses lugares, mas que trouxesse uma narrativa muito nossa, porque a gente não via mais, assim. São tempos difíceis. Os ataques vêm se tornando cada vez mais frequentes. Mesmo assim, Dandara, seguimos em vantagem. Quantas vezes eles tentaram destruir Palmares e falharam? Nossa estratégia é superior. Nossos guerreiros lutam de corpo e alma. Não é pra menos. Eu prefiro a morte do que voltar para a escravidão. Isso não vai acontecer. Olha só o que fizemos aqui. É fantástico. Palmares é o futuro. União, força, liberdade. O que é motivo de orgulho para nós e nossos ancestrais é motivo de ódio para os invasores zumbi. Eles não aceitam a perda do controle sobre nossos corpos. Sim, eu... Espera! Está escutando, Dandara? Lá vem mais um ataque. Eles não se cansam mesmo da derrota. Podem vir. O preço de tentar nos roubar a liberdade mais uma vez será muito caro. Atenção para a sede do nosso quilombo. Não podemos deixar que o inimigo a destrua. Quilombolas, somos a esperança de nossos filhos e netos. Lutamos para que as gerações futuras cresçam livres das correntes, do medo e da injustiça. Trouxe reforços. Jamais recuaremos. Eu me formei politicamente numa época que a gente ouvia falar de zumbi. Então, era uma coisa importante. Hoje, a gente entende... É isso, meu filho sabe quem é zumbi agora por mais que eu seja mãe militante, ele não estava nem aí. Agora faz sentido zumbi. Faz sentido defender Palmares, que é a grande tag que a gente quis atrelar ao game, né? Vamos defender Palmares. Então, acho que tem muito esse lugar, assim, de tudo bem, é algo divertido, é algo que a galera vai ali consumir sem pensar muito, mas quando tiver aquele momento de reflexão, vai entender que está em território brasileiro, que está ali defendendo, e está defendendo Palmares do quê, né? Dos colonizadores que vieram roubar nosso ouro e a nossa gente e tudo. Então, tem esse lugar que é um lugar também para preservar esse lugar, né? Não vou dizer nem que tem a ver com patriotismo, porque eu acho isso uma grande babaquice, assim, mas de ser a nossa história, a história do Brasil, e que muitas vezes a gente não conhece. Então, Zumbi, de fato, foi um dos grandes líderes, né? Que foi responsável por muitos dos acúmulos, né? E por a gente ter essa referência de memória histórica em tempos outros, assim. Então, e que a gente sabe que, inclusive, houve aí, muito recentemente, uma toada, né, de pessoas que vão querer demonizar Zumbi, porque Zumbi também escravizava pessoas, porque em Palmares não tinha só gente preta, e que, para mim, é realmente uma verdade histórica e que só mostra o quanto é esse lugar coletivo de construção e de sobrevivência que está falando de uma sociedade construída a partir de outros parâmetros. Inclusive, para a gente discutir isso, né, que a sociedade que a gente vive hoje, ela é o resultado de uma série de escolhas, né, de um sistema político, de um sistema econômico, de várias coisas, e que vai tornando, por exemplo, as desigualdades algo uma condição de existência, né? Então, as desigualdades são uma condição de existência na sociedade que a gente tem hoje, né? Então, acho que quando a gente sonhou com esse jogo, era muito para trazer essas outras narrativas. Então, trazer a possibilidade de apresentar para uma galera jovem um outro olhar sobre a história do Brasil, e para reverenciar também heróis nacionais, né? Então, aqui, o jogo chama Zumbi dos Palmares, mas quando você escolhe, né, se tem a possibilidade
possibilidade de ter tanto zumbi quanto Dandara, quanto também um personagem indígena que vai estar ali sendo a pessoa que conduz aquela história. Isso é muito interessante. E a outra parte que eu acho bem interessante é que esse jogo tem esse modo de jogar, e que eu disse que tem essa pegada de ser muito coletiva, porque é muito difícil defender Palmares sozinho. Você precisa estar com a sua galera para defender Palmares, porque o bagulho é louco. Mas também você pode escolher ir para o modo exploração, onde você vai andar ali pelo Parque Nacional de Palmares. E tem coisas interessantíssimas, assim, que a gente quer muito ainda conseguir investir mais no jogo para ampliar esse lugar. Porque às vezes a pessoa não tem esse interesse de fato jogar, defender nada, mas e até pela questão mesmo, né, da violência, das armas, mas a pessoa pode dar um rolê lá no Parque Nacional Palmares, vai ver lá a árvore que é centenária que está lá, vai lá ver o lago, que também é centenário, que sempre esteve lá. Então, acho que traz um pouco dessa possibilidade de ambientação em algo nosso, assim. E eu pude ver isso muito com meu filho mesmo, né? Então, o quanto ele joga todos, assim, quero super apresentar todos esses jogos aqui que a Ju trouxe, vou levar todos para casa para apresentar para ele. Mas como você vê que é um outro jeito mesmo, né? Que a gente tem que parar um pouco de achar que essa assimilação de conhecimento tem que acontecer apenas de uma forma, né? As pessoas, elas são múltiplas, elas aprendem na vida, e às vezes você está ajudando muito mais essa pessoa, né? Tipo, falando, vem aqui, deixa eu fazer seu currículo. É assim, você não precisa pagar para isso, do que, de fato, dando uma aula, né, sobre Excel para aquela pessoa. Então, acho que tem esse olhar e de uma educação que precisa ser contracolonial em tantos sentidos. E que para nós, assim, né, e aí falando muito enquanto Preta Hub e Salve Games, para nós como é importante a gente entender que isso aqui pode ser um material pedagógico e que a gente quer que seja, e a gente quer que as pessoas se apropriem disso para que isso seja um material pedagógico. Bom, respondendo um pouco mais a sua pergunta, assim que o jogo lançou, mesmo sem a gente ter feito divulgação nenhuma, assim, a gente se assustou com os picos, né? Então é isso, uma vez que se coloca dentro dessa plataforma, que é uma plataforma gigante, as pessoas vão. Então, eu lembro que a gente não tinha nem anunciado ainda, já tinha 2.000 horas jogadas. Eu falei, gente, quem tá jogando isso? Aí a gente puxou e é isso. Já tinha gente dos Estados Unidos jogando, gente de outros lugares, assim. E a nossa ideia, com certeza, é essa. A gente queria muito vou lançar uma campanha aqui para ter uma skin do zumbi. Acho que isso seria muito importante. Porque é isso. Hoje, quando a gente vai apresentar o jogo, a gente cria personagens para estarem também, para as pessoas terem contato com essa diversidade, para além desses personagens guias que vão aparecendo. Mas vocês sabem, né? Se meu personagem dentro lá do Fortnite é, sei lá, qualquer um, Naruto, não sei, qualquer um, é com ele que eu vou adentrar zumbi, e é com ele o território dos zumbis dos Palmares. Então, quando a gente vai fazer as apresentações, a gente cria as skins para que faça sentido também, né? Para quem está ali jogando. Mas seria muito interessante se tivesse, de fato, uma skin disponível do zumbi dos Palmares, porque a gente vê que é isso que as crianças piram. As crianças querem ter acesso a isso, assim. Então, é um pouco disso. Eu acho que é uma ferramenta que tem muito ainda, né, que ser difundida, mas que a gente quer que seja uma ferramenta pedagógica. Então, durante a feira, a gente foi convidado para ir em algumas escolas. Apareceram algumas parcerias aí que eu acho que podem ser interessantes, que a gente está ainda conversando, porque é um lugar mesmo que a nossa ideia é que a gente consiga, de fato, ser mais uma força nesse sentido aqui, ó, de se juntar com essa galera aí, ó, que já está fazendo, que está também rompendo aí barreiras, para que a gente também, junto com a Salve Games e a Preta Hub, a gente consiga também apresentar possibilidades, né? Então, a gente está nessa toada, mas a gente já está super feliz com o resultado, assim. Todo mundo que joga, que presta atenção. A primeira vez, eu honestamente não achei que meu filho, que tem 10 anos, ia... Ele se sentiu estimulado quando ele perdeu várias vezes e morreu várias vezes. E ele viu que tem muita gente. Aí ele ligou para um amiguinho, entra aí. Aí o amiguinho entrou, me ajudou. E eu falei muito isso para ele, né? Não, é um jogo coletivo que fala sobre uma história do Brasil. Então, a gente precisa entender que isso é um fundamento nosso também. E isso tá ali também, isso fica ali também transparente no jogo. E a gente espera muito que isso só cresça, que seja um movimento, que tenham outras professoras, que tenham essa
é uma percepção mesmo de mundo e que não vá contra as tecnologias, porque o que eu percebo, o quanto isso vai tendo um efeito rebote contrário, você negar as tecnologias, negar os videogames, negar que as crianças hoje têm outras referências na hora de se formar enquanto pessoas. E se a gente não se apropria disso para também trazer as nossas referências, né, da ancestralidade, do que nos fundamenta enquanto pessoas, a gente vai ficando muito longe dessa criança, desse adolescente, assim. Então, para mim, o jogo Zumbi também foi uma parte para me conectar mais com esse universo dos games que meu filho é apaixonado, assim. Meu filho é apaixonado, ele joga Minecraft, joga Fortnite, joga FIFA, e que eu também queria dizer, nossa, tem coisa nossa aí rolando, e agora eu vou levar todos esses para dizer, ó, tem muito mais. Muito mais. E falar também de algumas outras ideias, né? A gente muda um pouco as perguntas quando utiliza uma inteligência artificial como o ChatGPT. Então, não vai ser a mesma pergunta enquanto professora, né, ou livro didático, né, a mesma perguntinha que você vai caçar num texto e vai copiar o texto. Se eu não quero que meus alunos simplesmente copiem e colem no ChatGPT, eu mudo a pergunta. E para também não ser aquela pergunta, o que você achou disso? Não achei nada. Aí eu vou achar ruim? Não, eu vou colocar certo, não achou nada. Então eu vou mudar a pergunta, eu vou tentar adaptar ali. Então o jogo de Battle Royale, que é meio que nesse sentido do Fortnite e tal, e do Free Fire, enfim, desses que são a grande onda, a gente já vai mudar a pergunta, mudar o questionamento, o objetivo, o porquê que eu vou estar construindo esse jogo. E nas escolas municipais, isso é a mostra de tecnologias que acontece no segundo semestre, e teve uma Game Jam. E eu achei lindo ter um game do CIEJA Campo Limpo. O CIEJA é uma escola só de EJA e que fica bem pertinho do metrô Campo Limpo e Capão Redondo e tal. E esse jogo, ele também era de escolhas. Então, tinha as personagens, as histórias, o que ia acontecendo. E, no final, você descobria que você era tal aluna ou tal estudante do CIEJA Campo Limpo e como ele chegou até essa pessoa. Então, se propor, não só, né, no espaço de escola, mas às vezes nessas game jams, nesses encontros, né, que as pessoas vão criando as narrativas dos games, que a gente também coloque a nossa história, os objetivos, né, de sonhar, de planejar, de pensar além, a nossa criatividade, independente da idade. Falando sobre Palmares e toda essa ambientação, me lembrou o game da Sweden Real, que é Angola Janga, inspirado no quadrinho do Marcelo de Salete. E é um estúdio de games que eu super indico. E que recentemente eles têm produzido ali um game, Aya, que fala sobre transição capilar. E foi a partir de conversas com outras pessoas também da área da educação, também da área dos desenvolvedores de games, para que esse objetivo, né, essa ideia de você, né, se ver como linda, pensar nos seus penteados, né, e remanejar ali, né, as ideias que você tem sobre si, para que isso se torne melhor, né? Tenha um novo olhar, né? Se veja no espelho ali como alguém poderoso. E isso é algo que um game pode fazer. Diferente de ser só ali, eu vou passar de fase, eu vou matar um inimigo, sei lá, né? A gente vai percebendo nesse grupo, né, de pessoas que estão no game indie, né, no jogo independente, principalmente nacional, e com essas temáticas, né, ali, que seriam colocadas de lado, né, porque não são mainstream, a gente vai percebendo em eventos como o Festival Jogatório, que acontece no Sesc 24 de maio, todos os anos, e tem mais gente que está produzindo, tem mais gente desenvolvendo seus jogos com temáticas diversas, com adaptações para neurodivergentes, com adaptações para pessoas com deficiência, com algumas narrativas que a gente não pensaria encontrar. E com acolhimento, com uma rede. Hoje em dia existe o HUG, né, HUG, que é uma rede aqui de São Paulo sobre pessoas que estão nessas faculdades de games. Na FATEC Carapicuíba, que é uma faculdade que vão ter aí várias opções de cursos superiores de games, também aí de formações. Tem a Sala Maker, que está conduzida ali por uma professora incansável, a Érica Caramelo, que vai estar ali em vários eventos, inclusive esteve na Campus Party, esteve na Perifacom de 2024, trazendo esse olhar, de falar, a gente pode desenvolver games e games que vão ser portas para um futuro. E um game que eles desenvolveram justamente para conduzir a qual desses cursos essa pessoa vai se dar bem, vai, né, seguir ali, é o Portal do Triunfo, que eu também indico para ser jogado, porque aí você já vai se ambientando, né, com esse lugar aí da faculdade que é para nós,
Eu não imaginava que eu estaria no mestrado da USP. Demorei também para, né, admitir, falar para as outras pessoas disso. Vocês perceberam que na minha identificação eu falei disso por último, porque ainda é um se acostumar. É entender que aquele lugar, tem alguns que a gente ocupa, tem uns que a gente desocupa. Porque cansa, porque esgota a gente, porque não tem uma rede de segurança, porque você não se sente ouvido. A partir do momento que eu percebi esse novo momento, né, que eu soube que, né, minha história tem poder, de que as coisas e as pessoas que estão ali ao redor, muitas vezes são medianas diante daquilo que a gente vive na rua, daquilo que a gente tem na experiência na escola pública. Falei, não, cara, é esse o papo aí, ó. Tô na USP e qualquer pessoa que vier falar alguma coisa ali com vocês, pros meus alunos, pra minha comunidade, vocês podem falar pra falar comigo que nós resolve. Nós chama as ideias. Porque, assim, você precisa primeiro se sentir seguro, saber para onde você também vai correr, né? Em quais lugares que você vai apresentar o primeiro momentinho do seu jogo. A Big Festival era esse lugar do independente, tanto é que a sigla tinha a ver com os independentes. Só que hoje em dia já é um festival. E que hoje em dia, em 2024, o Big Festival está dentro de uma Gamescom Latam. Então, como que o indie do indie, né, a pessoa que está começando mesmo, vai trazer uma primeira experiência, vai se apresentar para o mundo? Redes de apoio, sua formação profissional, né, outros lugares que também vão ter game jams para você ir se acostumando com esse espaço, conversando com outras pessoas, estúdios de games que vão estar presentes nos eventos, converse com essas pessoas. Muita gente é tímida. Então, até disso, né, às vezes é ousar falar um oi, né, estar em ambientes que você vai fazer esse network. Aí fica a dica para quem quer se desenvolver nisso, independente da sua idade, do seu gênero, sua classe social, todos esses atravessamentos que eu falo que atropelamentos que circulam aí pela gente. E vamos trocar ideia, vamos jogar também. Massa, eu fico... Toda vez que eu falo de videogames, eu fico emocionado por conta do que esse cara falou pra mim uma vez. Teve uma vez que a gente estava jogando um jogo que chama Detroit Become Human. É um jogo lindíssimo, lindíssimo. É um jogo mais de point and click, né? É uma coisa de... não tem muita ação e tal, é mais você tomar decisões ali. E depois que acabou, a gente fez final em um dia nesse jogo. A gente falou assim... Aí o Red virou pra mim e falou assim, cara, videogame é a melhor mídia que existe na face da Terra. E aí, vendo vocês falarem tudo isso... É muito legal eu ouvir uma coisa que eu só via, né? E aí saber das experiências de vocês dentro da indústria é outra coisa também que é tão mágico quanto jogar, sabe? Porque é exatamente isso que vocês falaram. Tem a ver com a gente passar a informação, passar a experiência, dar continuidade às coisas, porque é isso, até o jogo do Fortnite sair, o seu filho, por mais que você seja militante, caguei, mãe. Legal, Zumbi, legal, mas assim, e aí? Quando ele coloca a mão, quando ele faz parte da história, tudo muda, né? Tudo muda. E aí é isso também, você se vê dentro do jogo. Eu lembro quando o primeiro Assassin's Creed que teve com uma protagonista negra foi um Assassin's Creed, foi o Liberation. Que é... Ele é só pro PlayStation Pocket ainda por só cima. Pro Pocket. E aí eu peguei uma versão disso, não sei como isso caiu na minha mão. One Piece. Métodos One Piece. Isso caiu na minha mão. E aí eu mandei mensagem pro Reginaldo na hora. Falei assim, eu estou jogando o melhor Assassin's Creed de todos. Porque ele se passa em Nova Orleans. É uma mulher negra que ela se disfarça entre, sei lá... ela é uma mulher negra adotada por uma dona de escravos, né? E aí ela é adotada, só que aí ela faz essa linha de, ai, nossa, recatada e do lar. Quando precisa, ela muda a roupa dela, ela vira uma assassina. E aí ela sai matando a galera que é líder de escravo e traficante, não sei o quê. E é muito bom. E foi o primeiro que saiu. Então, assim, sabe? onde que tá disponível para jogar? Exato. É um ponto. E quantos games são vendidos? Então, aquele do Egito, nossa, pouca venda. E aí, na sequência, Grécia. Flau. E falam que é o melhor Assassin's Creed que tem. Não é, gente. Não é. É muito ruim, é chato pra caramba. O Assassin's Creed, que é o Origins, que é esse do Bayek, cara, eu acho ele maravilhoso. Eu acho ele um dos melhores que tem.
Eu também. É muito bom, é muito bom. E é isso, é você fazer parte da história. E quando que saiu Assassin's Creed Origins? Saiu, sei lá... Às vezes pouca gente sabe, né? Enfim, né? Às vezes entra na promoção, é um valor muito baixo. Eu já era velho já quando saiu o Origins. O Liberation, então, nem se fala. Então, assim, é isso. É muito bom saber que o seu filho tem a oportunidade de jogar esse, que a minha filha vai ter a oportunidade de jogar, que outras crianças vão ter a oportunidade de jogar e se identificar. Porque é isso, o videogame, ele traz a gente pra dentro, diferente de um filme, de uma série, de um quadrinho ou de um livro. E você mexe faz... com as nossas emoções de uma maneira absurda. Last of Us 2, quem não chorou? Vixe! Eu não consegui nem dormir. Não, eu só tenho o controle, viu, Bruno? É bom porque não tem nenhuma ação na sequência do que acontece, porque realmente a gente solta o controle e a gente fica em choque. Cara. E chora como um parente que, enfim, sofreu uma situação. E eu fiquei sem dormir, eu não conseguia desligar isso. É um videogame. O Regis, ele é mais hardcore que eu em jogos, assim. Ele joga jogos mais pesadões do que eu. Eu sou a pessoa do indie, sabe? O público do indie sou eu. Pô, coloca lá um joguinho de lado. Meu Deus, me deixa o dia inteiro lá. Mas eu acho legal essa parada também. Tipo, os jogos que a Ju tá mostrando, e aí você vê o zumbi e tal. Eu acho importante falar também que é preciso continuar essas frentes, assim, do jogo mais mainstream com o jogo underground, né, com o jogo indie. Por quê? Exatamente por isso. Porque os dois têm as suas diferenças na questão do acesso, na questão do preço e um monte de coisa. Então, é importante que continue, entendeu? E disponibilizar nessas plataformas. Então, quando eu encontrei o jogo Dandara pra jogar pelo Dandara PlayStation, tá que aí eu falo o nome, né? PlayStation. A nossa religião, né, tal... Eu falei, pô, maneiro ter o Dandara. Eu me imaginava que ia só ali itch.io, plataformas menores, vai ser ali numa Steam, vai estar caríssimo. E é muito legal. E aí você vê, né, mas você vai buscar. Você zerou Dandara, só pra saber? Eu não comprei, porque tava na promoção, mas não tava no meu... Eu peguei de graça na Epic. Pessoal da Epic, paga nós aí, Epic, pelo amor de Deus. De graça. Mas eu tô nesses jogos independentes que já estão um pouco mais no mainstream. Então, é o jogo do ganso que você tem que causar na vida do ser humano. E jogar em dois é maravilhoso. A galera do indie tem muita força, cara. Hoje em dia não existe... Assim, existe o mainstream por causa dos orçamentos. Aí tem essa separação. Mas a importância do jogo, quando ele entra na cultura pop, quanto ele muda a vida de pessoas e tal, isso aí agora tá nivelado, mano. Todos mudam a vida de pessoas, fazem você se sentir bem, fazem você se enxergar na obra do mesmo jeito. Entendeu? Ori and the Blind Forest, por exemplo, é um jogo que o final te quebra. Eu vou contar o final aqui, spoiler. Coloca aí o alerta de spoiler, editor. O final do Ori é surpreendente. Porque você fica o tempo todo fugindo de uma coruja gigantesca e você fala assim, meu Deus do céu, essa coruja, ela é... Por que ela tá vindo atrás de mim? É o Duolingo. É o Duolingo. E aí, chega no final, você descobre que o seu nascimento foi a causa da morte dos filhotes dela. Então, o tempo todo, o que você tá fazendo? Você tá fugindo de uma mãe enfurecida. E aí, quando eu entendi o final, eu falei assim, eu não quero mais jogar. Eu não quero mais jogar. O final vai ser eu ter que morrer. Porque o meu nascimento... Porque é isso, né? Ela é um bicho da escuridão. E aí, ela não pode entrar em contato com luz. Não significa que ela é má. Ela é um bicho que vive na escuridão. Ela precisa da escuridão para sobreviver. Quando você nasce no jogo, explode uma luz gigantesca que toma conta da floresta. Ó, que coisa linda. A primeira cena é isso. É lindo quando ele nasce. Aí quando você vai descobrir o que foi que aconteceu, depois você fica assim, meu Deus. Meu Deus. Você no papel do vilão. É difícil, a galera não aceita, cara. O Last of Us é isso, né? Sim. Ninguém entendeu que você estava jogando com vilão, assim, é muito difícil pra galera entender. Inclusive, tem uns que são vilões e são tratados como heróis no jogo, né? Eu acho maravilhoso. Por exemplo, o COD eu lamento formar a galera aí, mas se os caras do COD subir na favela, eles matam todo mundo lá. Então, assim, aí você acha maravilhoso. Nossa, o COD, o personagem tal é legal. Não é, mano. Esses caras, eles estão lá, mais uma vez, você acha que não, mas o viés dos caras é mostrar como os Estados Unidos é maravilhoso, fodão, está lutando pela paz mundial de não sei o quê. É um jogo com viés, e o cara não, COD não é. Entendeu? Quando mostra a galera do Oriente Médio ali, como eles tratam aquela galera, como eles são mostrados no jogo. Mas aí é que tá, mano. Aí eu falo também... Vou falar mais por mim, assim, que a gente, desde moleque, a gente já vê filmes,
séries, tudo já desse jeito, mano. Doutrinando nós de tipo, ó, esses são os bonzinhos, esses são os malzinhos, esses são os vilões, esses são os heróis. Aí o tiozinho aí fala que o Kratos ser um mau pai é maneiro. O cara já tá de um jeito, ele tá numa lavagem cerebral tão desgramada que o cara, ele realmente acredita nisso. Por isso que a questão da molecada é muito importante. E é importante eles quererem isso daqui, se enxergar, ó, né, cara? Isso daqui é importante também, pra caramba, sabe? Ter a presença desses jogos, ter a presença de pessoas que são parecidas com as pessoas que estão jogando. É um salve pro Maloca Games, que é um pessoal que faz um jogo de card maravilhoso, tudo com o nosso contexto aí. Vamos fazer um parte periférico. 2, Maloca Games. Vem aí com a gente. E gente que tá ali produzindo essa cultura geek com um outro olhar, com outra narrativa, com, né, os protagonistas sendo pessoas como nós. Novidade, E isso né? muda Frescor muito. da Não é indústria, né, mais cara? o consumo pela compra, né? Pela quantidade de camisetinha Às e vezes a itenzinhos pessoa que vai vender. reclama, né? Pô, a indústria dos games tá muito em moda falar isso agora, recentemente, que a indústria dos games tá passando por uma crise e eles vêm... Tem vários motivos, obviamente, mas eu acho que um dos também é esse, cara, as mesmas histórias, velho. Você olha e fala, caraca, de novo, meu irmão. Mais um Assassin's Creed. Mais Assassin's Creed, cara. E aí quando os caras Não, mas vão na inovar... Marvel tá meio que a mesma coisa. Os anúncios que estão tendo, a Disney, tá tendo tudo a continuação. Então, até repetindo a ator. Normal. Em Santos, tem uma cena gamer que tá crescendo, uma cena de game indie muito legal. 13-bit game, eu super indico. Pessoal que vai ter aí um evento de games logo mais. Então tem o pessoal do Arte no Dia, que são umas crianças e adolescentes que formaram um game muito maneiro, que ano passado foi premiado aí, primeiro lugar, né, nos eventos em Santos. Então tem uma cena no interior, no litoral, né? E a gente fala, São Paulo, porque é o centro mesmo, né? Mas tem muito mais gente produzindo e vale muito a pena, às vezes, consultar o itch.io, a Steam, um jogo gratuito, uma demo. No itch.io é uma fase, quem sabe ali pesquisar Game Jam e olhar, né, Game Jams diferentes. Na Avenida Paulista teve a Game Jam no Bird Game Jam, que era só de passarinho. Criaram games todos baseados em passarinhos. E que venham mais Game Jams, né? Com outros assuntos, temas, pessoas, oportunidades de trocar ali na bolinha do zóio. Aquela! Massa, gente. Olha, a gente tá se encaminhando pro final. Infelizmente, eu adorei o papo, de verdade mesmo. Eu falaria de jogos aqui o dia inteiro. Mas eu queria que vocês dessem um recado de vocês, onde que vocês estão, redes sociais e novos projetos, enfim. Ju, por favor. Podem procurar, né, o Zumbi dos Palmares na plataforma Fortnite e também seguir aí o que a Salve Games está fazendo. Então, eles têm outros jogos, inclusive com temáticas também do nosso universo preto, periférico. Então, acho que é bem interessante. E sigam também o Bioma Comunicação Ancestral e a Preta Hub. Obrigada pela oportunidade, aprendi muito aqui nessa troca de hoje. Vou levar várias coisas para compartilhar com os meus. E é nóis, obrigada pela escuta. Regis. Bom, agradecer a oportunidade de conversar com vocês, ouvir mais, que acho que esse é o intuito sempre, né, mano? Ouvir e pegar essas dicas de todos vocês. Vou fazer a questão lá que você falou que só dá pra passear, né, e ver coisas. Faz, Regis. Se você for jogar, você me chama que a gente joga junto. Não, sabe porque no Assassin's Creed tem esse modo. E aí eles mostram, por exemplo, do Origins, aí eles vão falando, essa aqui é a pirâmide e tal. E você só anda, você não tem batalha, não tem nada. Então eu já acho interessante pra caramba. Eu já faço isso no Assassin's Creed, vou fazer no Zumbis também. E aí eu vou jogar essa paradinha, vou jogar os que a Ju também falar. Mas vou agradecer a oportunidade mesmo de estar aqui, conhecer vocês, trocar uma ideia, falar de joguinho. E é isso, mano. Aceita com naturalidade. Tenta... Vocês têm que gostar de se ver na tela. Tem gente... Os caras são tão ruins que eles fazem as pessoas se odiarem, tá ligado? E não querer se ver na tela. A pessoa, ela acha que ela tá lá, mas isso é frescura, isso aí é... Sabe? Tipo, mano, eu fico louco da minha cabeça com esse bagulho. Então, gosto de se ver, mano. Gosto de você. Gosto da cor da sua pele. Mano, gosto de você, velho. E aí, quando você vê isso num jogo, quando você vê isso num filme, quando você vê isso numa série, naturalidade vem. Não tem outra palavra, mano. É naturalidade. Se não for naturalidade, o bagulho não vai andar. E, assim, não querendo desistir dos velho doido, taxista de Uber, mas eu acho que o bagulho tá na molecada, tá ligado? Também acho. Eu acho que é a molecada, mano. E aí vamos com as molecadas. E mostrar pra eles que eles têm que gostar deles e tudo mais, que eles têm que se ver na tela. Ou só jogar um jogo maneiro que ele vai descobrir depois de um tempo que fala sobre Zumbi dos Palmares, tá ligado? E tudo mais isso daí. Então eu acho que é isso, mano. Eu sei que é difícil, você pode estar aí no meio de uma galera sinistra, sai fora dessa galera e vai ficar com o pessoal maneiro, tá ligado? @Regis Passos, Regis com 2 Gs.
e foi o que tinha. Eu faço podcast também, Quebrada Cast com o Velascão aqui, que tá em manutenção. Vive mais manutenção do que funcionar. Mas é isso, beijo pra todos, todas, e vamos que vamos. Ju, Eu trouxe um adesivo para presentear o Regis e o Velasco. Joguinhos brasileiros gostoso demais. Que é do podcast Controles Voadores. Que realmente joga o que é indie, que é nacional. Fé nos menor. E tomara que a gente tenha outras oportunidades de falar de games. Por isso, já vou começar com aquele @, porque aí você já chama aí e nós conversa. Eu sou a Júlia ao contrário, então é Ilujaozui, ILUJA. Você já vai encontrar provavelmente ali, vai estar como Ju Oliveira, né, meu nome. E a gente pode desenrolar aí sobre algumas outras dicas de games, quadrinhos, cultura geek, nerd, periférica, e é nóis, eu agradeço muito. Um beijo para meus alunos. Nesse vídeo, você vai aprender como deixar um jogo melhor para jogadores com deficiências motoras, sem muito esforço. Oi, você não acha que acessibilidade é um tema bem esquecido durante o desenvolvimento dos jogos? Mas eu vou te mostrar que fazer um jogo acessível é mais fácil do que você imagina. Jogadores com deficiências motoras têm dificuldade para controlar a movimentação dos dedos, mãos e até braços. Esse controle é muito exigido nos jogos, então já dá para imaginar quão difícil é para essas pessoas se divertirem em jogos que não foram projetados pensando nelas. Hoje, existem diversos dispositivos que ajudam a diminuir os atritos dos controles físicos. Mas muitos desenvolvedores costumam achar que esses dispositivos já são bastante, e assim deixam de pensar nessas pessoas ao criar seus jogos, o que faz com que os atritos continuem. O primeiro passo que devemos tomar para ajudar esses jogadores é permitir que eles modifiquem a forma com que eles controlam o jogo. Por exemplo, alterando o que cada tecla faz. Eles vão estar jogando o mesmo jogo, mas de uma forma mais adequada e confortável para eles. Então considere permitir um remapeamento total dos controles, e não apenas selecionar entre algumas opções pré-definidas como destro ou canhoto. Sabemos que é possível fazer esse remapeamento através dos sistemas do PlayStation, do Xbox ou do PC, mas não dependa disso. Imagine o quão chato seria ter que mudar os controles toda vez que você fosse jogar um jogo diferente. Permita também alterar as formas de input. Por exemplo, não obrigue as pessoas a usarem o mouse. Permita que eles controlem os elementos através de atalhos no teclado. Agora, se o jogo tem algum input que requer alta precisão, como um mouse ou botão analógico, temos que permitir que os jogadores alterem a sensibilidade desses controles. Se possível, permitindo até alterar separadamente a sensibilidade vertical da horizontal. Veja se é possível simplificar algum controle no seu jogo, que seria basicamente exigir menos dedos ou mãos. Por exemplo, se o controle de câmera e movimentação são separados, considere adicionar uma opção que permite controlar os dois com um único botão. E para aqueles controles que exigem que o jogador mantenha um botão pressionado, como correr, mirar ou agachar, é muito comum implementarem o modo alternar, que é aquele no qual você pressiona o botão uma vez para iniciar a ação e ela só é interrompida quando você pressionar aquele botão novamente. Já no PC, é interessante você permitir que as pessoas controlem o jogo apenas com o mouse ou apenas com o teclado, em vez dos dois. Adicione suporte para controles em jogos para PC. Isso ajuda muito aqueles jogadores que têm dificuldades com mouse ou teclado, mas mantendo possível remapear controles. Também é importante permitir inputs de dispositivos e softwares externos. Por exemplo, alguns jogadores precisam jogar em modo janela para conseguir usar o teclado virtual enquanto jogam. Então não impeça o mouse de sair da janela do jogo. Alguns jogadores vão precisar de ajuda em algumas coisas que exigem precisão, agilidade ou consistência. Algumas configurações que podem ajudar são ataque automático, para a pessoa não precisar ficar pressionando botões toda hora, Quick Time Events automáticos, sabe aqueles eventos que aparecem na tela e você tem que agir rapidamente? Nem todos os jogadores vão ter a consistência ou agilidade necessária para passar por eles. E assistência de mira, ou Aim Assist, principalmente para jogos single player, né? Já que no multiplayer você não quer dar uma vantagem para outra pessoa. E você pode ainda adicionar diferentes graus, para que quem precise apenas de uma leve assistência não sinta que o jogo está fazendo tudo sozinho por ela. A pausa é um elemento trivial, mas nem todos os jogos permitem que os jogadores pausem a qualquer momento. Mas tem gente que precisa constantemente estar descansando as mãos ou os dedos, e não ter a opção de pausa é ruim para elas. Um cuidado que a gente tem que tomar é não atrelar as configurações de acessibilidade, porque alguns jogadores, mesmo que portem alguma deficiência, podem conseguir executar algumas tarefas tão bem quanto qualquer um.
Um jogador com deficiência motora não precisa de puzzles mais fáceis de resolver. Então, se para configurar o jogo as necessidades dele, ele precisar também diminuir as dificuldades dos puzzles, isso pode causar uma frustração. Faça como no Shadow of the Tomb Raider. Ele permite que o jogador selecione separadamente a dificuldade do puzzle, do combate e da exploração. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a vibração dos controles. A vibração, de fato, é um elemento imersivo muito interessante e pode até ajudar na acessibilidade de alguns jogadores que têm dificuldade para ver ou ouvir, mas ela também pode causar dor ou frustração, pois pode fazer com que o controle escape da mão durante a gameplay. Então simplesmente permita que os jogadores diminuam a intensidade ou até desliguem a vibração. Mas aí é importante garantir que não exista nenhum elemento do jogo que exija a vibração para ser notado. Viu como deixar um jogo mais acessível não é uma tarefa muito difícil e nem complexa? Para deficiências motoras, ofereça controles flexíveis e evite complexidades desnecessárias em controles ou interações específicas. E lembre-se que a melhor forma de implementar acessibilidade no seu jogo é fazendo playtests com jogadores deficientes e trabalhando junto com eles para deixar o jogo mais acessível. Gente, então é isso. Curtam esse vídeo, favoritem lá no Spotify, que é muito importante vocês favoritarem no Spotify o programa, e o @caramuja também. Então é isso, gente. Muito obrigado por ficarem com a gente até aqui. Até o próximo programa. Tchau!